Problema na execução, pessoal. Para quem é gestor de contrato aí, né, que nunca ocorreu, né, um probleminha, o cara não executou direito. É normal, pessoal. Quem foi gestor ou né, ou vai vir a ser, não tem jeito, vai se deparar com problemas na execução do contrato, seja ele como for. Pode ser um contrato simples de entrega de algum objeto, pode ter algum atraso na entrega, ou nos mais complexos, né, que são os piores de obra. O cara pode executar o serviço errado, fazer diferente do que tu falou, né? É que nem a obra de casa, né? Se a gente em casa com o pedreiro, a gente manda o cara fazer de um jeito, ele faz de outro, imagina uma obra de 2 milhões de reais, né? Como é que não vai ser? Mas enfim, ocorrendo o problema, né? Quais são as ocorrências mais habituais, como eu falei, né? É atraso na entrega, né? Execução fora das especificações, o cara faz com material mais barato que deveria fazer e dá problema depois, tem que refazer, né? Ou então faz com a técnica diferente, dá problema também, né? Que aí pedreiro é teimoso, né? A gente faz de um jeito, ele não, o jeito que eu sei é melhor, vai lá e faz dar problema. Então pode dar problema, né? Não manutenção das condições de habilitação. O que é isso? Quando o licitante participa da licitação, ele tem que atender alguns requisitos de habilitação, que é o quê? Habilitação jurídica, habilitação da regularidade financeira, fiscal, né? Então pode acontecer, e já aconteceu, de durante a execução do contrato, a empresa perder a certidão de regularidade fiscal federal, por exemplo, né? Que ela tem que ter. Ela é obrigada a estar com os tributos em dia, né? Na esfera federal, municipal e estadual. E se ele perder essa certidão e não restabelecer em tempo hábil, a administração é obrigada a tomar as providências e penalizar a empresa, né? Da mesma forma, se ele atrasar e não regularizar, né? Óbvio que tudo tem que ser na parte do diálogo, né? Tem que conversar e tal, mas se não houver resolução, ou se houverem ocorrências reincidentes, então vamos ter que penalizar, né? As sanções aplicáveis no caso desses problemas que possam vir a ocorrer, né? A empresa, como eu falei, né, é uma das cláusulas exorbitantes disso aqui, né? A empresa pode penalizar, onde a administração pode penalizar a empresa, né? É uma coisa que é impensável no contrato particular. A gente pode deixar a empresa inidônea, pode aplicar multa, advertência, entendeu? Então, o poder que a administração tem para exigir que o contratado arque com suas obrigações contratuais, né? E não prejudique a administração e a população, consequentemente, né? Então, pode ser aplicada a advertência, que é mais simples, né? É só um registro lá de desabono da empresa. Multa, né? Que dependendo do valor, a gente já chegou a aplicar a multa aqui de 300 mil reais, né? A gente não recebeu, mas a gente aplicou. Importante, né? Suspensão de licitar e contratar, né? Esse aí, pessoal, ele é com base na 8666, né? Essa suspensão de licitar e contratar, no caso, é apenas com o órgão que aplica a penalidade. No caso, se a Unifesp aplicar essa penalidade, a empresa vai ficar suspensa de licitar e contratar apenas com a Unifesp, certo? Ela vai poder participar de outros pregões e licitações contra os órgãos normalmente, certo? Tem também o impedimento de licitar e contratar, esse aí já é previsto na lei do pregão, né? Esse aí já é um pouco mais pesado. Ele deixa a empresa impedida de licitar e contratar em esfera, certo? Se for a gente que penalizar, por exemplo, a Unifesp aqui, é um órgão federal. Então, a empresa vai ficar impedida de licitar e contratar em toda a esfera federal. O IFPA não vai poder contratar ela, o FPA, os TRFs aí, né? Qualquer órgão federal vai ficar impedido de contratar com ela, certo? E tem, por último, a pior de todas, que é a declaração de inidoneidade, pessoal. O que é essa declaração de inidoneidade? Ela é diferente tanto nos requisitos como na abrangência, né? Primeiro, que ela só é aplicada para quando a empresa ou o contratado eles agem de má fé, né? Cometem assim um crime mesmo, tipo apresentar uma documentação falsa, né? Cometer algum crime tributário, alguma coisa nesse sentido assim que seja uma coisa mais pesada, né? Agir de maneira inidônea. Então a gente, inclusive quem aplica essa penalidade é só os ministros de Estado, né? Não é qualquer um que aplica não. A gente tem uma dessa aqui também, já foi aplicado, mas a gente teve que encaminhar para o MEC e chegando lá o ministro da Educação que ratificou, entendeu que nosso entendimento estava correto e acabou aplicando a declaração de idoneidade na empresa também, né? Essa declaração pode ser aplicada por até 5 anos, se não me engano. Não, estou mentindo, 2 anos, pessoal, desculpa, 5 anos é o impedimento de licitar e contratar, né? A declaração de idoneidade é 2 anos e é com toda a esfera. O cara não pode contratar com ninguém público, tanto municipal, como estadual, como federal, certo? Então, essa aí é pesada mesmo, para fechar a empresa. Essa aí é mas também o cara fez por hoje, né? Apresentou coisa falsa, né? Também temos a rescisão contratual, né? Que é no caso de ficar insustentável, né? As ocorrências serem reiteradas, né? Uma coisa contínua, a gente é obrigado a rescindir, né? O contrato.
E também a gente pode exigir indenizações e ressarcimento à administração, né? No caso, além da multa, isso é diferente da multa. Multa não, multa é um valor que a empresa é multada a pagar para a gente, né? Em cima da parte não executada. Por exemplo, se a empresa tinha que entregar resmas de papel no valor de R$10.000, eu posso aplicar uma multa na empresa em cima desse valor. Ela não entregou R$10.000, né? Eu posso aplicar uma multa de 10%, aí vai ser uma multa de R$1.000. As indenizações, pessoal, é quando a empresa tem que ressarcir a Unifesp por algum dano causado. Por exemplo, no caso de obras, como já aconteceu aqui, né? A empresa não consegue executar o objeto, para no meio da obra, só que aí, em virtude dessa paralisação, a gente vai ter que contratar uma nova empresa para continuar a obra, mas vão ser necessários refazer serviços que já foram feitos, porque até aquele inteirinho que a empresa abandonou a obra para a execução e a gente contratar uma outra empresa, vai ter um espaço ali que não vai ter execução. E pode perder serviço ali, né? Em vez de ficar parado, chuva demais, acaba estragando algum material, né? Então, nesse caso. Então, no caso da empresa agir de maneira negligente e destruir algum dano da Unifesp, por exemplo, for operar uma retroescavadeira e, por exemplo, bater no muro da Unifesp e derrubar. Ela tem que ressarcir, né? Esse é o ressarcimento. Ela tem que pagar o valor ou refazer o serviço, ou então pagar o valor de modo que a gente possa restabelecer a normalidade da administração. Certo? Certo. Qual é a atuação do gestor e dos fiscais no caso de problemas na execução? O que eles têm que fazer, né? Bom, para subsidiar, pessoal, o correto acompanhamento, de modo que a empresa possa ser penalizada depois, é importante que o gestor e os fiscais, não só o gestor, tá? Registrem todas as ocorrências, né? Óbvio, cada um dentro da sua competência, né? O gestor mais na parte técnica ali, né? O fiscal administrativo mais na parte de trabalhista, previdenciária, documental, né? O público usuário também vai responder as pesquisas, né? Cada um nos seus limites ali, que registrem tudo, né, pessoal? Tirem fotos, notifiquem, escrevam, né? No relatório próprio, tudo isso aí ficar registrado é importante, porque na administração, pessoal, de boca é complicado, tem que estar registrado, né? Para a gente poder subsidiar ainda mais uma penalização, que é um negócio sério. Então não basta só o gestor falar, eu vi que ele fez isso, eu vi que ele não atendeu, né? Tem que estar registrado, que atrasou tantos dias, notifiquei ele tal data e ele só veio regularizar em tal data, ou então não regularizou até hoje, entendeu? Que é para poder quantificar, certo? Isso aí. É importante sempre notificar o fornecedor ou a contratada de maneira formal, né? Escrita, por e-mail, por ofício, pedir um recibado, né? De modo que a gente possa comprovar que a gente notificou eles, né? A gente falar de boca, quem que vai provar depois? Eu falo, não, ele não falou isso para mim não, entendeu? Então é importante para que a gente possa colocar no processo que esteja tudo formal, né? Notificado por e-mail, até por WhatsApp, né? Embora não seja ideal, mas assim você vai ter como apresentar provas depois, né? Mas verbalmente, só se for coisa mais simples, que não tem problema, mas coisas mais sérias formalmente, tá, pessoal? É importante que os gestores fiscais também estejam atentos às especificações de termo de referência, né? Eles têm que estar plenamente cientes de como o termo de referência dispõe sobre a execução do contrato. Porque se ele não estiver ciente, ele pode nem identificar alguma irregularidade. E só constatar prejuízo só lá na frente, depois que já tiver sido entregue, entendeu? Porque ele não verificou aquilo. Então é importante que ele esteja atento, esteja a par, leia todo o termo de referência, né? Para ficar a par da situação do projeto básico, para saber como tem que ser executado aquilo ali, né? E sempre que ocorrer algum problema, né? Que ele verifique que ele não consiga resolver sozinho, que ele comunique a autoridade competente ou o superior imediato, para que possa tomar as providências cabíveis, né? Se for algum crime que ocorreu, o gestor não é polícia, nem o fiscal, né? Então ele vai ter que notificar o MPF, né? O reitor, para que tome as providências, né? Então é importante sempre notificar quem for cabível, né? Para tomar as providências necessárias. Importantíssimo, pessoal, tá? O termo de referência e um projeto básico bem feito evitam muitos problemas na execução do contrato. Eu creio que a DCS já falou na outra palestra, pessoal, mas assim, é muito importante mesmo, porque já aconteceu aqui de a empresa não executar o serviço de direito, ser aberto o processo de penalização, mas a gente não conseguir penalizar. Por quê? Porque não tinha previsto o termo de referência, entendeu? A gente via que era claramente errado aquilo, né, que a empresa estava fazendo. Mas não tinha como penalizar, porque não tinha previsto o termo de referência. Como é que a gente ia obrigar uma coisa, a empresa a fazer uma coisa que não estava no termo de referência, embora a gente veja que é claramente lógico que ela tinha que fazer aquilo? Infelizmente não tem como, né, pessoal? Então a gente teve que arquivar um processo de penalidade, embora a empresa estivesse errada, porque o termo de referência não contemplava tal obrigação, né?
E da mesma forma, sanções, pessoal. É importante que quem for confeccionar o termo de referência, os setores técnicos, prevejam as sanções para as condutas prejudiciais que possam ocorrer, né? Já aconteceu de questionarem com a gente, falar, mas sanção, isso não é com vocês aí não, da PROAD que fazem. Pessoal, mas não tem como a gente fazer, porque é questão técnica, não tem como nós, que não entendemos do objeto da obra, do objeto do contrato de maneira mais detalhada, vislumbrarmos possíveis problemas de execução. Então, é importante que o CETEC veja, olha, atraso nessa etapa aqui vai ser mais grave, então essa multa aqui vai ser maior. Ou então aquele item lá, se ele não executar direito, também tem que ter multa, entendeu? Ou então se ele não mobilizar pessoas em tanto tempo, tem que ter uma penalidade, entendeu? Então, todas essas situações previstas no termo de referência ajudam demais, né? Até na hora de penalizar, de cobrar a empresa, né? Prever as obrigações adequadamente. É a espinha dorsal do procedimento licitatório e da execução do contrato, principalmente um termo de referência, um projeto básico bem feito, né? Com as especificações adequadas e tudo sendo feito em conformidade, pessoal, muito importante mesmo, certo? Aqui o fluxo resumido, né, de como é que funciona um processo administrativo de penalidade contratual, né? Primeiramente, após toda aquela diligência ali de notificação da empresa, o gestor tentar falar com a empresa para tentar resolver o problema, né? Tentou de todas as maneiras, notificou, mas não resolveu. Ao gestor ou fiscal administrativo, né, abrem o processo administrativo de penalidade contratual. Eles têm que formalizar um processo, colocando toda a documentação pertinente, né, coloca as notificações, os e-mails, os documentos que comprovem a execução, foto, relatório, resposta da contratada, tudo que deve subsídio para aquilo ali que comprova a execução, certo? Vai ter que colocar no processo e colocar um modelo de requisição de abertura de procedimento, que a gente já disponibilizou também, que eu vou falar posteriormente, né? E encaminha para a DCO, certo? Que é a Diretoria de Compras, Contratos e Convênios, né? A DCO é que vai autorizar a abertura do procedimento ou não, certo? O diretor ou a diretora, né? Não sei quem vai, pode mudar, né? Vai verificar os requisitos de abertura do procedimento. Se tiver tudo ali, ó, ele verificar que está toda a documentação, ele vai autorizar a abertura, né? Depois de autorizar a abertura, o procedimento é encaminhado, o processo é encaminhado para a Comissão Permanente de Análise de Ocorrências, né? A CPAO. A comissão ela é composta por servidores mistos, né? Dos setores aqui, e sempre no mínimo 3 servidores, né? Que vai analisar todo o processo, verificar se as ocorrências realmente são cabíveis, fazer as diligências que acharem necessárias, né? Que por vezes pode ter alguma ocorrência relatada, mas que não está comprovada nos autos. Então a gente pode precisar pedir diligência para os setores internos, né? Temos que notificar a contratada também para apresentar a defesa prévia, né? É importante, pessoal, que nesse processo seja observada a ampla defesa e contraditória contratada, né? Se a gente omitir essa etapa, o processo é nulo. Então temos que notificar a contratada, ela tem que se manifestar, né? Depois disso tudo aí, vem o relatório da comissão. A comissão de base de todas as diligências, documentações, ela vai fazer um relatório em que ela vai sugerir as providências à DCO, né? Que pode ser por aplicação de penalidades, né? Ou por arquivamento do procedimento, dependendo do que ela verificar, né? Então, o diretor ele pode decidir de imediato, acatar ou negar. E para subsidiar essa decisão, ele pode solicitar uma consulta à procuradoria, opcional, né? Não é obrigatório. Mas ele pode mandar a procuradoria aqui para ver, tirar alguma dúvida, né? Algum aspecto legal aqui que a gente está em dúvida. Ele pode solicitar essa análise da procuradoria. Aí depois, voltando, ele vai decidir. Aplica, acata as sugestões da comissão ou não, se ele não acata, né? Ele pode até aplicar uma penalidade mais branda, né? Ou não aplicar nada. Mas enfim, ele vai decidir, certo? Depois de decidido, se houver alguma aplicação de sanção, a empresa tem que ser notificada para apresentar recurso. É obrigatória essa etapa também, né? Aí a comissão vai encaminhar a notificação para a empresa com a decisão anexa. E a empresa vai ter o prazo para responder também, de 5 dias úteis, né? A empresa vai apresentar recurso, questionando, né? Alegando que a gente não teve culpa, né? Que é culpa do governo, o órgão não pagou a gente. Sempre falam isso, né? Aí vão apresentar a peça recursal. Aí essa peça recursal, a DCO tem que apreciar para ver se ela mantém a decisão dela ou se ela reforma a decisão, certo? Pode ser que a contratada apresente no recurso dela um motivo mesmo relevante que seja a reforma da decisão. Pode acontecer. Nunca aconteceu até hoje, né? Mas pode acontecer. Aí então o diretor iria reformar a decisão e extinguir as penalidades, então diminuir, né? Ou então ele pode falar algumas coisas que até permitam que o diretor aumente a penalidade. Ele pode até aumentar, mas aí tem que notificar de novo de recurso, né? Mas enfim, se o diretor manter a decisão, não alterar,
ele tem que subir para a PROAD, que é, no caso, a pró-reitora vai ter que analisar e decidir se acata, né, a decisão da DCO ou se ela nega o provimento e acata o pedido da contratada, certo? Nesse caso aí, ela acatando o pedido, morreu o processo, né? A empresa é penalizada. No âmbito administrativo não cabe mais recurso, né? Só se a empresa for judicialmente para tentar reverter isso aí. Mas a última instância é a PROAD, né? Depois disso tem uma análise final da Procuradoria, que essa etapa é obrigatória, né? Que é no final, que é para verificar se todo o processo foi feito em conformidade. E após a análise da Procuradoria, aí a execução das penalidades de demais registros, né? Se tiver multa para executar, executa a multa, executa a garantia, registra a suspensão nos sistemas pertinentes, né? E depois o processo de penalidade, que é um processo específico, tá, pessoal? Não é o processo de contratação. O processo do contrato é um, o processo de penalidade é outro, aberta à parte, né? Então, o do contrato segue de um canto e o de penalidade, após ser concluído, ele é arquivado, certo? E arquivou, né? Penaliza a empresa, rescinde o contrato, se for o caso, né? Aplica as penalidades e segue o bonde. Aqui, pessoal, para vocês verem rapidinho, a requisição de abertura de PAPC, né? Que é Procedimento Administrativo de Penalidade Contratual. Ela é bem simples também, sucinta, não tem muito segredo, né? É para auxiliar a comissão, né? Na análise do procedimento. Tem os dados do contrato ou da ata que ensejou a abertura do processo, né? A ocorrência, né? Que ele vai ter que descrever a data da ocorrência, né? De quando até quando que ocorreu, né? A descrição da ocorrência resumida. As cláusulas do edital que a contratada infringiu, né? Ou legais, né? E o valor apurado sobre a parte não executada. Por que isso é importante, pessoal? Porque tem que ser aferido o valor sobre a parte não executada para poder aplicar a multa, entendeu? Porque, por exemplo, tem multa que é aplicada por dia de inexecução. Então, vamos supor que uma empresa deixou de executar um serviço X que tem valor de R$100 por 10 dias. Ao final dos 10 dias, né, em que ela não executou aquilo ali, deu um total de R$1.000 sobre a parte não executada, que teve prejuízo para a Unifespa, né? E a gente pode aplicar a multa. Aí pode ser, por exemplo, uma multa de 10% em cima desse valor. Que aí 10% de 1.000 vai ser uma multa de R$100, né? E se não tiver esses parâmetros bem definidos, pessoal, a gente não tem como aplicar multa, né? Então, por isso que é importante que esteja bem quantificado o que foi que a empresa não executou, qual período e qual valor. Porque se não tiver isso, não tem como aplicar multa, certo? Aí tem que estar descrito também embaixo as providências que foram tomadas junto à empresa, né? Que o gestor notificou, tentou resolver, não teve jeito, né? E as considerações finais, né? Vai dizer, olha, tentei, não teve jeito, né? Tem que penalizar a empresa para rescindir o contrato, porque não está mais atendendo, né? Está causando prejuízo para a Unifespa, os alunos estão sem laboratório por algum motivo, né? O que estiver ocorrendo. E embaixo aí a relação da documentação anexa, que é tudo que for comprovar ali, né? Vai estar relacionado embaixo ali, né? Adicionalmente, aí, cópia do contrato, cópia dos e-mails, cópia das notificações, tudo vai ter relacionado aí embaixo, certo? Bem simples. Óbvio que no processo vai ter toda a documentação, né? Não é só esse documento aí, tem que ter tudo. O primeiro, né, que a gente adotou conforme a IN 5/2018 aqui na Unifespa, é a glosa dos pagamentos, né? Que a empresa sempre executou, pessoal, o serviço, por mais que ela tenha executado, ela tem direito a receber. Também pode ter desconto da garantia contratual, né? Isso em sequência, né? A gente pode executar a garantia quando ela existir para o contrato. Tem que entrar em contato com a seguradora ou com o banco, né? Que está segurando a caução para poder reverter esse valor para a Unifespa. Tem o pagamento via guia de recolhimento da União, né? Que esse aí é praticamente impossível de receber. Que no caso a gente gera um boletim aqui, que é a GRU, né? A DFC emite. E a gente manda para a empresa deveria pagar, né? Mas sinceramente é difícil que isso ocorra. Ocorreu uma vez só, era um valor baixo até que a empresa pagou, mas na grande maioria das vezes, quando não tem como a gente glosar e executar a garantia, a GRU não é paga também, né? Acaba que a gente tem que passar para outra etapa, que é a inscrição na dívida ativa da União, né? Se a gente não conseguir reverter o valor da multa e das indenizações de maneira nenhuma, a gente encaminha o processo para a Procuradoria, que ela entra em contato com a Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Nosso glorioso Glauber aí, a Cássia, o Dr. Júlio aí, eles intermediam essa ação de inscrição na dívida ativa. O que vai acontecer? A certidão da empresa vai ficar positiva lá, federal, certo? Aquela certidão que eu falei que ela tem que ter. E ela não vai ter algumas restrições para poder executar suas atividades, né? Contratos, ela não vai conseguir mais participar de licitações, né? Pelo menos não deveria, né? Até que ela acerte as contas com a União. Ela tem que ir lá na fazenda, ver o que ela está devendo, pagar para poder se regularizar e aí sim participar, né? Então é a última medida de arrecadação de recursos, né? Decorrente de multas e indenizações.
certo? Por último, pessoal, temos a rescisão contratual aí, né? Que ela pode ocorrer de 3 maneiras, né? Quando não tem jeito mesmo, os problemas são recorrentes, não tem jeito de permanecer a execução contratual. A rescisão pode ser amigável, né? Nesse caso aí, às vezes não ocorreu nenhum problema para a contratada, né? Às vezes foi um fato superveniente, né? Ou por interesse da administração, ou por interesse da empresa, mas assim, que seja justificável e conveniente para a administração também, né? Pode ocorrer, então vai ser amigável. Nesse caso, não tem penalização para a empresa, tá, pessoal? É amigável, em acordo, desde que tenha conveniência para a administração, né? Se for inconveniente para a gente, né, não há que se falar em amigável. Se, por exemplo, se a rescisão do contrato for trazer um prejuízo para a Unifespa, não é amigável, entendeu? Aí tem que ser unilateral, certo? Aí, como eu já falei agora, tem a unilateral, né? Que no caso é apenas da parte da administração, certo? Se a gente vê que a empresa está atrasando, está executando mal, a gente pode tomar a iniciativa de rescindir unilateralmente o contrato. Mas aí, como eu falei anteriormente, né? Tem que observar o princípio da ampla defesa do contraditório. Tem que notificar a empresa, tem que apresentar defesa, a gente tem que avaliar tudinho antes de rescindir. Não é assim simples, puramente, não quero mais, reitor assina e rescindiu. Não é tão simples, né? Tem que observar o processo administrativo também, conforme observado antes para os processos de penalidade, certo? E por último, temos a judicial, né? Geralmente é a empresa que entra com essa ação aí, né? Ou então a administração também pode entrar em alguns casos específicos em que ela vai na justiça pedir para que o contrato seja rescindido, né? Se não for possível rescindir na esfera administrativa, certo? Então é o último e mais trabalhoso caso, é a rescisão judicial. Em todos os casos, pessoal, a decisão é do reitor, tá? Vocês viram lá que de penalidade, quem decide é o diretor da DCO e em caso de recurso, em sede de recurso, tem a pró-reitoria de administração. Nesse caso, não. Nesse caso, a decisão é privativa do reitor, tá? Porque ele que assina o contrato, é ele que rescinde o contrato, né? Não pode outra pessoa rescindir o contrato que ela não tem competência para isso, certo? Mediante parecer do gestor, porque o gestor vai se manifestar sobre os impactos da eventual rescisão, né? Vai ter que dizer, olha, reitor, se rescindir esse contrato agora, a gente vai perder um serviço essencial, né? Então não pode rescindir agora, rescindir daqui, vamos dar um prazo para rescindir, né? Daqui 30 dias, que é para dar tempo da gente fazer uma contratação emergencial. Ele que vai se manifestar com relação aos possíveis impactos de uma eventual rescisão, né? Ou então ele vai falar, tem que rescindir logo mesmo, que a empresa está só dando prejuízo para a gente aqui, rescinde imediato. Pode falar isso também, né? Mas de toda forma o reitor precisa desse subsídio para poder decidir sobre a rescisão ou não. Isso aí está instituído na nossa Instituição Normativa 5/2018 também, né? É um requisito lá. Certo, pessoal? Por fim aqui, pessoal, já quase chegando ao fim, né? Todos os modelos de documentos apresentados ao longo da apresentação aqui, eles estão disponíveis no site da PROAD, tá, pessoal? proad.unifespa.edu.br. Ainda tem o i ali, né? Não tá errado, tem esse i mesmo, tá? Porque foi feito antes, o site acabou ficando. Está tudo lá. Aí aqui também no slide eu acabei colocando os documentos específicos que foram apresentados aqui, né? A requisição de celebração de contratos, requisição de alteração de contratos e análise de adesão e requisição de abertura de PAPC, né? E também o manual de contratos e convênios, pessoal, que está no nosso site e é muito importante, né? Que tudo que eu falei aqui está no manual, né? Então, para quem quiser tirar uma dúvida de maneira mais aprofundada, né? Ficar mais por dentro da questão da gestão de contratos, o manual está bem completo. Ele tem anexo modelos de documentos que podem ser utilizados, explica a lei direitinho, né? Tem lá os fluxogramas de celebração. Embora ele seja de 2018, né? Ele está com algumas coisas que já foram atualizadas via lei, mas ele ainda está bem atualizado, certo? Dá para ser utilizado em vários aspectos aí. E recomendo a leitura, se for possível, né? Dos gestores, né? Que não leram ainda e dos eventuais servidores que possam vir a ser gestores, certo, pessoal? Só lembrando que, para quem estiver assistindo essa apresentação em um momento futuro, nossos modelos de documentos apresentados aqui eles estão sobre constante aperfeiçoamento, né? Constantemente a lei tem mudanças, né? Tem normativos novos, então a gente está sempre atualizando para tentar deixar tanto dentro dos normativos legais quanto o documento mais eficiente, né? Tentar tirar coisas necessárias, deixar mais fácil de preencher, mais fácil de utilizar, né? Para auxiliar tanto o gestor como o fiscal e os setores envolvidos, né? Então, se você está vendo essa apresentação no futuro, eu recomendo que você não baixe através do link que eu coloquei aqui, né? Que você vá no site, olhe lá para ver qual a versão mais atual, né? Inclusive, pessoal, esse slide aqui, ele vai estar na descrição do vídeo, tá? A gente vai deixar o link para ele e para o site da PROAD, para quem tiver interesse em baixar, para poder
olhar com calma depois, né? Ver os fluxos que foram aqui descritos, tá? Vai estar o link aqui embaixo. E no site da PROAD para verificar os documentos, né? Sempre atualizados que a gente encaminha, certo? E é isso. Tem mais alguma pergunta aí, Igor? Não? Nenhuma pergunta? Certo, pessoal. A gente fica lotado aqui para quem é fora de sede, né? Que talvez não me conheça. Talvez já tenha falado comigo via telefone, mas a DCC está aqui na unidade 3 do campus de Marabá, certo? Atualmente está no prédio de 5 pavimentos aqui, próximo da reitoria, da administração superior, no último andar, né? Tem que subir 4 andares, então tem que ter vontade de falar com a gente, né? Salvado se for de escada, viu? De elevador não pode não. E atualmente nós temos também o WhatsApp, pessoal. Esse é o nosso ramal aqui da sala, mas também funciona como WhatsApp. Então, para agilizar a comunicação, quem está longe do computador, para mandar um e-mail fica mais complicado e quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para esse número, salve na agenda aí, que a gente está à disposição, a gente tenta ajudar, tenta esclarecer, entendeu? Quem tiver dúvida, pessoal, quem tiver dúvida não fique receoso, entre em contato, que a nossa intenção é agilizar e auxiliar mesmo, porque quanto melhor o processo chegar instituído aqui na DCC, mais rápido ele é resolvido e é bom para todas as partes. Então, não fique com receio de entrar em contato, de mandar coisa errada, pode ligar e perguntar, não tenha vergonha de não saber, porque assim, é um procedimento complexo mesmo, é chato. Eu tentei deixar assim com figuras, né, um fluxo mais fácil de assimilar, mas a gente sabe que essa questão de contratação, de contratos, é um negócio que não é muito de fácil assimilação, né? É meio chatinho mesmo. Mas a gente tenta fazer de forma que vocês possam absorver o máximo possível, né? Possam ser bons gestores, possam contribuir para o crescimento da Unifespa, né? Para que ela possa expandir cada vez mais. Não sei se quem é fora de sede tem a oportunidade de ver, mas o Campus 3 aqui atualmente está em franca expansão, né? Graças a Deus, aos esforços da administração superior, dos nossos pró-reitores, do reitor. Tem, mesmo no cenário de crise, né? Tem vários prédios sendo construídos, tanto fora de sede como dentro. E isso perpassa pela gente, né? Pelos contratos, pelas licitações, né? Pelos setores técnicos que fizeram os termos de referência, né? Que estão lá acompanhando as obras, né? Mesmo os fora de sede que não são engenheiros, mas estão lá na obra, ficam observando, avisa o pessoal da Cinfra, né? Então, isso é um trabalho conjunto de toda a universidade e por esse motivo que a gente tá fazendo essa oficina para tentar alinhar ainda mais os procedimentos e permitir, né, que a Unifespa siga seu caminho de evolução, que nesses primeiros 7 anos já, né? 7 anos de Unifespa, 7 anos já de Unifespa, né? E que possa seguir assim pelos próximos 10, 50 anos, né? E quero agradecer a todos e estamos à disposição e ficamos por aqui, pessoal. Bom dia, viu? À tarde tem a oficina de convênios, viu? Muito importante, professores, docentes aí, ó, técnicos, avisa os professores, viu? Muito importante, pessoal, viu? Captação de recursos, vai auxiliar bastante a Unifespa nesse momento aí de crise no orçamento, tá viabilizando a execução de vários projetos, né? Então, muito importante, tá? Vai começar às 2h30, Igor? 2h30, pessoal. Aqui, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, ó, para aparecer a notificação, viu? E avisa os professores docentes aí, ou técnicos, né, que estejam envolvidos com projetos aí, convênios, fundação de apoio, né? FADESP, FUNAP aí, ó, né? Valeu, pessoal. Bom dia. Bom almoço para vocês.